Áfia, viva o melhor da medicina. Fala, meu povo, sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast, diretamente de São Paulo, diretamente aqui do estúdio da Áfia, meu novo parceiro. Hoje eu trago uma convidada muito especial. A gente já fez uma live que para mim foi bem importante, bem marcante ali acho que foi na pandemia. E ela toca num assunto que eu tenho certeza que é um assunto que interessa você, que interessa alguém que você conhece na sua família, e que é um assunto muito, muito, muito delicado e muito importante, que é a nutrição ali, não só a nutrição materna da gestante, mas a nutrição infantil, né, dos nossos bebês, nossos filhos. Então eu sei que tem muito pai, mãe, vó, avô, tio aqui. Essa mulher, ela é um poço de conhecimento. Espero que você aproveite muito conteúdo que ela traz nas redes sociais, nos cursos, né, nas formações que ela presta. Para mim, é uma das maiores autoridades no Brasil nesse assunto, uma colega nutricionista, e que tem uma história também muito linda, que eu pedi para ela dividir com vocês, de como começou essa carreira, como que começou essa paixão pela nutrição. Vocês vão percebendo nos olhos dela que brilha. Ela fala, tem muito propósito, o conhecimento dela é muito encarnado, né? Isso dá para sentir. Então eu falei, não, quando eu fizer a primeira temporada em São Paulo, a Andrea vai ter que estar aqui. Então eu estou com a Andrea Fricks, que é essa figura maravilhosa, uma pessoa incrível e que sabe tudo aí sobre esse assunto. Então vamos falar hoje sobre o universo materno-infantil, né? Desde das preocupações e das inquietações, o que come, né? Da saúde da mãe, da saúde materna, mas também vamos aí para a importância do aleitamento materno, vamos falar sobre introdução alimentar, seletividade alimentar, enfim, vai ser bastante rico. Minha amiga, obrigado por você ter topado assim de pronto e imediato. Quando eu falei, eu vou, Daniel, né? Pegou o avião, veio aqui, fiquei muito feliz, viu? Eu que agradeço. De coração, eu admiro muito você, seu trabalho, sua história, né? Eu acho você uma guerreira mesmo, assim, tem deixado um legado aí muito bonito para a profissão, né? É uma grande referência aí para todos os nutricionistas, todos os profissionais da área de saúde, né? Porque você não fala só para nutricionista. É verdade. Obrigado de verdade, viu? Eu que agradeço, estou aqui emocionada já, e esse conteúdo promete, né? Eu estou muito feliz. Você falou a palavra que pode resumir tudo isso, propósito. Eu tenho um amor muito grande por essa geração, pelas próximas gerações. A minha vida tem um chamado Gira de amor. em torno disso, né? Em torno disso. Eu estou muito feliz, honrada, topei na hora, porque eu também acho que há anos, né, a nossa história se cruzou aí, acho que desde que as meninas estavam para nascer, quando alguém te deu o meu livro de nutrição materno-infantil de presente, não foi? Foi isso mesmo. Você me fez contato, depois um médico. eu indiquei para algumas pessoas próximas, né, que fizeram consulta com você. E a gente se conecta pelo propósito da saúde, porque eu sempre falo assim, eu trabalho muito com nutricionistas, médicos, profissionais da saúde. Eu falo, você é profissional da saúde, a sua premissa é promover a saúde. Não importa se você é nutricionista, se você é médico, fisioterapeuta, tem que promover. E acho que a gente se identifica muito nesse propósito. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui. Legal. Eu queria que você falasse para o público, para essa turma que está aqui assistindo, como foi que começou essa sua entrega de corpo e alma aí para a nutrição, essa sua paixão, né, por esse assunto que eu vejo que você se dedica tanto, que estuda e está sempre querendo trazer o melhor, o mais atual. É uma história linda, inspiradora, sim. Uma história que tem ali suas complexidades, mas foi a história que me trouxe até aqui. Eu era enfermeira de UTI neonatal há 10 anos, era professora universitária para enfermagem pediátrica. Então, sempre trabalhei desde criança eu queria cuidar de criança. Então, comecei com a enfermagem, coordenava equipes de UTIs neonatais. Eu sou casada com um médico que também é pediatra. Hoje ele atua na área da medicina preventiva, nutrologia, mas já tinha 20 anos de pediatria. E casada com ele, sempre muito feliz, trabalhando, dando aula para enfermagem. E de repente, na minha terceira gestação, meu segundo filho, na minha primeira gestação eu sofri um aborto.
Acho até interessante a gente tocar nesse assunto, porque com certeza muitas mulheres que estão nos assistindo passaram, estão passando por um aborto. Eu costumo falar, Daniel, assim, que na minha experiência o aborto é um luto sem defunto, sabe? A minha primeira experiência com a gestação foi ter sofrido um aborto. E eu tive um parto às avessas dentro de casa. Tive muita dor, meu marido é ultrassonografista, muito suporte dele, mas muita dor, e eu perdi esse bebê. Foi o primeiro. E o meu sonho, vamos ver o que a gente vai se identificar aqui, era me casar e ter filho logo, a minha paixão. E então a gente logo tentou, perdi esse primeiro filho. 2 meses depois engravidei do meu filho Miguel, que hoje é um rapaz maravilhoso, quase 17 anos. E perguntei à minha médica assim, quando eu posso engravidar de novo? Ela disse 6 meses. 6 meses depois eu engravidei da minha filha Marina. E aí a gente tem já uma linda coincidência. Só que no início dessa gestação eu descobri que esse bebê era muito mal formado. Eu estava amamentando o Miguel, ele tinha em torno de 7 meses, quando eu descobri que estava grávida, que era um bebê muito mal formado. Descobri isso da boca do meu marido, que é médico ultrassonografista. Então, assim, o que eu soube primeiro daquela gravidez é que era um bebê inviável, não era uma malformação simples, e eu cuidava de bebês mal formados em UTIs há 10 anos, eu dava aula sobre isso. Então, quando meu marido, numa segunda-feira, sentou do meu lado na cama, ele sentou, eu falei, e aí? Eu tinha feito esse ultrassom, estava esperando o laudo, tá tudo bem? E ele falou, não, tá tudo bem, esse bebê que você espera é muito mal formado. Na melhor das hipóteses, você vai perder como você perdeu aquele primeiro. E a gente não investigou. Eu era jovem, não foi feita uma investigação na época. E eu tomei aquele susto, Daniel, e eu acho que isso é algo que eu posso compartilhar com as mulheres que estão me assistindo. Porque eu deitada na cama, eu estava passando mal, ele sentou, me falou tudo isso. E a primeira coisa que veio no meu coração foi, por que não eu? Por que não eu? Aí começou a passar na minha cabeça aquele monte de mãe que eu já tinha cuidado na UTI, médica, juíza, professora, faxineira, empregada doméstica, dentista, todas elas tinham passado por lutas e eu cuidei dessas mulheres 10 anos. Então esse filme dessas mulheres se passou pela minha cabeça. E eu me levantei da cama, me ajoelhei e falei com Deus assim, Deus, eu amo esse filho, eu quero esse filho, não importa o que vai acontecer da minha vida com esse filho. Eu não sei se eu vou perder, porque meu marido tinha dito que, na melhor das hipóteses, eu perderia, como perdi o primeiro. Eu não sei se eu vou perder, mas se esse filho nascer vivo e eu puder pegar ele no colo um dia, eu vou te agradecer por cada dia que eu pegar esse filho no colo. E se eu tiver que morar com ele numa UTI como essas mulheres, eu cuidei de mulheres, Daniel, que moraram 5 anos dentro de uma UTI com os filhos, com um filho que nunca foi para casa. É sobre isso. E é bom a gente falar disso, né? Porque enquanto a gente está aqui no nosso mundinho tão maravilhoso, tem muitas mulheres que vão assistir esse podcast da UTI, que nunca levaram o filho para casa. Ou talvez que não saibam se vão levar. Eu me despedi da minha filha há muito tempo, assim, sem saber se no outro dia ela ia estar viva. Enfim, essa história é a história que me trouxe até aqui. Por quê? Eu fiz essa oração, eu amei esse filho. Na época foi dito que era tão inviável, era tão complexo, que eu poderia até por lei fazer um aborto. Mas eu desejei esse filho, para mim essa nem era uma pauta, porque eu desejava e queria aquele filho do jeito que ele fosse. Eu me lembro que um dia minha mãe, num telefone, naquela época que a gente ainda ligava por ligação de telefone fixo, falou para mim assim, minha filha, vamos orar, porque Deus pode fazer um milagre. Eu já estava ali com a gravidez um pouco mais avançada. De repente, Deus pode mudar essa história e pode curar esse filho ainda na sua barriga. E eu falei para ela, mãe, eu creio que Deus pode fazer isso, mas eu não quero pedir a Deus isso. Eu quero esse filho do jeito que ele é. Eu já amo esse filho. Não me importa se vai ser mal formado, se eu vou morar na UTI. Eu quero esse filho. E essa filha nasceu, Marina. Nasceu, sim, com várias malformações. E a minha vida mudou completamente. Eu tinha um Miguel com 1 ano e 2 meses quando Marina nasceu. E a gente cuidando dela, eu como enfermeira, eu era muito experiente nessa área. A Marina, eu coordenava equipes de UTI, eu tinha montado UTIs onde a Marina ficou. Né? Só para você ter uma ideia assim, do meu envolvimento com tudo isso. E ela viveu 1 ano, 3 meses e 15 dias. Nós viemos para São Paulo algumas vezes, cirurgias. Ela tinha um volvo gástrico e um vício de rotação no intestino. O estômago dela era de cabeça para baixo. Então cabia um volume muito pequeno, 30 ml. E aí a maior complexidade era de nutrir. O meu marido, que é um médico que tem total consciência da importância da nutrição, já tinha. Legal. Ele já era um grande admirador. Ele sempre disse para mim, antes de tudo isso, nutrição é a profissão do futuro. Não existe, no futuro não vai existir medicina sem a nutrição estar junto. Porque é a nutrição que vai mudar a longevidade. Ele já vinha buscando isso para ele, para minha família. E ele já me incentivava.
porque eu não tinha nenhuma noção de nutrição. Era enfermeira de UTI neonatal, enfim. Ele já tinha me incentivado. E aí ele me disse para mim assim, olha, aquela faculdade de nutrição que eu sempre te falei, resgata isso, porque a nossa filha, a maior complexidade dela é do aspecto nutricional. Você já ajuda ela como enfermeira, eu tinha uma UTI montada em casa para ela, das vezes que ela tinha alta, e você pode ajudá-la como nutricionista. E aí, no meio disso tudo, eu fui fazer a faculdade de nutrição, eu destranquei, eu tinha começado por curiosidade um tempo antes, destranquei, eliminei muitas matérias, porque eu tinha uma grade muito boa da Universidade Federal do meu curso de enfermagem. E aí, Daniel, eu estudei nutrição apenas, e não é pouco, para tentar ajudar a Marina a sobreviver. E ela faleceu com 1 ano, 3 meses e 15 dias, na 7ª internação, em um processo de desnutrição. Ela internou para fazer uma endoscopia. Aconteceram muitas iatrogenias, que é quando você interna por uma causa, mas você tem uma complicação que acontece por falhas humanas, falhas técnicas. E a Marina, num processo de iatrogenia, pegou uma infecção e morreu de sepse. Andréia, isso ficou como para você? Eu tenho um entendimento que a nossa vida está nas mãos de Deus. E eu entendo que não é um médico que é o dono da vida da minha filha. Que se Deus permitiu que aquilo acontecesse, havia um propósito. E mesmo que tenha sido muito difícil para mim, e aí eu não sei se você quer se aprofundar nisso, mas eu posso me aprofundar nisso, porque assim, até a partida da Marina foi muito forte. No meu primeiro livro eu conto isso. Esse livro aqui, né? Esse livro é o meu primeiro livro. Quando o Sol Me Tocou, eu começo a escrever esse livro do velório dela. Coisa mais linda aqui, pequenininha. Ela aí comigo. Esse aí tinha uns 2, 3 meses antes dela falecer. Eu estava no velório dela, um dia chuvoso de julho. Aqui diz tudo. E de repente, Daniel, era um dia muito chuvoso, muito nublado. E tinha um pastor falando algumas palavras e eu já muito cansada, não estava nem entendendo o que ele falava. E de repente eu senti um solavanco no meu braço. Lá quando ela ia ser enterrada. E eu tomei um susto, e eu olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Mas as nuvens tinham aberto, e um raio de sol me tocou. Lá do velório da Marina, quando esse raio de sol me tocou, eu senti Deus falando comigo, que havia um propósito para tudo que a gente tinha passado. E eu, naquele momento, aquilo tudo fez um sentido muito grande. Por isso que o nome do livro é Quando o Sol Me Tocou. Foi quando toda essa história fez sentido para mim. O resumo disso tudo é que eu comecei a faculdade de nutrição somente para tentar ajudar a Marina a sobreviver. Depois que ela faleceu, eu fiquei ali... Entrou em depressão? Você chegou a entrar em depressão? Não entrei em depressão. E hoje eu creio também que Deus não permitiu que isso acontecesse, talvez até para esse propósito, de eu poder ser uma inspiração para essas mulheres também. É muito natural a gente entrar em depressão depois de um processo desse. E é curioso e também trágico, mas acho que é uma pauta que vale a pena falar, porque muitas mulheres talvez passaram e passam por isso, que 2 meses antes da Marina falecer, eu perdi o meu emprego. Eu dava aula numa universidade há muitos anos, há 8 anos, acho. E naquela época, minha filha morrendo na UTI, eu ia dar aula de enfermagem para ensinar outras enfermeiras, né, futuras enfermeiras, a cuidar de crianças na UTI. Só que a Marina estava grave na UTI. E naquela época não havia um respaldo para gente legal para que eu pudesse me afastar. E aí eu fui nessa universidade e pedi um afastamento sem remuneração. Uma licença sem remuneração, que é muito comum de ser feita. Inclusive, várias colegas minhas já tinham passado por isso. Mas a dona dessa universidade me negou isso. Antes da Marina falecer, 2 meses, ela estava muito grave na UTI. Eu tinha que dar aula, eu não tinha como dar aula, eles tinham reduzido minha carga horária e eu fui pessoalmente pedir a ela. Eu disse, a minha filha está grave na UTI, eu não tenho como vir dar aula. Você podia me dar uma licença sem remuneração? Eu não quero R$1 de vocês se eu não trabalhar, eu só quero um tempo para poder cuidar da minha filha e depois tomar uma decisão. E eu me lembro muito que ela disse assim, professora, pede as suas contas. Se você sair, as portas vão ficar abertas para você. Eu falo que eu estava ali e ela me empurrou morro abaixo, né? Uma mulher empurrando a outra. Naquela hora, Daniel, Deus falou comigo assim, pede suas contas. Eu senti Deus falando comigo e eu disse, Deus, agora o senhor está brincando comigo, como eu vou pedir conta? Eu amo esse trabalho. Minha filha está grávida na UTI, não é justo eu pedir conta. Eu amo, eu dou aula há tantos anos. Eu quero ter o direito de poder escolher depois voltar a trabalhar. Mas Deus falou comigo, pede conta. Só que na hora eu não tive coragem de pedir conta. Eu não queria. Mas eles foram me pressionando e eu acabei pedindo conta e saí. Então, isso foi em maio. Quando foi em julho, Marina faleceu. E aí eu já não tinha mais um emprego. Eu tinha uma UTI montada em casa, com oxigênio, mas eu não tinha emprego e eu tinha perdido o amor da minha vida, né? A quem eu
respirava, eu cuidava da Marina como enfermeira, tinha bomba de infusão em casa, curativo, gastrostomia, porque ela fez uma recusa alimentar, que acabou acompanhando ela até o final. E aí, como eu perdi tudo, vocês vão entender aonde eu quero chegar, porque eu creio nesse propósito, quando ela morreu, que a tendência natural seria eu voltar para o meu emprego. E eu não sonhava em ser nutricionista. E aí, mais uma vez, eu estava deitada na cama, não num processo de depressão, mas de um luto profundo. E o meu marido, mais uma vez, chegou em casa. E eu me levantei da cama, eu abracei o meu marido. E eu falei para ele assim, o que eu faço da minha vida? O que eu faço? O que eu faço da minha vida agora? Quando eu acordar, eu faço o quê? Eu não tenho mais o emprego que eu amava. Eu não tenho mais a filha que eu passava dieta e calculava e passava sonda. Eu faço o quê? Aí o meu marido me abraçou, olhou nos meus olhos e falou assim, quantas Andréias e quantas Marinas estão passando agora pelo que você e a nossa filha passaram. Você vai se levantar dessa cama, vai continuar o seu curso de nutrição e vai ser a profissional que você procurou e não encontrou. E aquilo me deu um novo fôlego. Eu fiz exatamente o que ele falou. Muito forte, né? Muito forte isso que ele falou, né? E eu imagino a força que ele... De onde ele tirou essa força também, porque ele também devia estar dilacerado, né? Sim. Mas ele... Encontrou. Foi um porta-voz de Deus para mim. Com certeza, sem dúvida. Foi um porta-voz. E foi isso que eu fiz. Eu me levantei da cama, juntei meus cacos. As aulas voltaram na outra semana, eu ia para a escola. A primeira disciplina que eu fiz, não sei se é da sua época, Dietoterapia 2. Você fazia, com certeza, mudou a grade depois. Peguei. Dieto 2. E quando eu cheguei, primeiro quando eu cheguei na sala de aula, todo mundo olhou para mim como se estivesse chegando um fantasma, porque ninguém imaginou nem que eu fosse conseguir estar ali. E aí a primeira aula, Dietoterapia 2, eu me lembro até hoje, a professora colocou um primeiro slide que era de uma menininha desnutrida. E assim, eu olhava para o slide e eu via Marina desnutrida, porque ela morreu desnutrida. E eu me lembro que eu me levantei, eu fui segurando pelas paredes, assim, ó, para conseguir chegar no banheiro e conseguir chorar, secar minhas lágrimas e voltar. E isso eu fiz um dia, eu fiz uma semana, eu fiz um ano, eu fiz 2 anos. Depois Deus me deu a graça de ter outro filho, o Davi, que hoje é um rapazinho lindo, tem quase 13 anos. E aí, o que eu creio que aconteceu, Daniel? Essa palavra do meu marido ficou forte na minha cabeça. E eu sabia que ele tinha razão. Eu sabia que muitas Andréias e muitas Marinas estão passando agora por isso. E eu sabia também da busca que a gente tinha por profissionais que pensassem fora da caixinha. Nessa área, eu posso falar isso com muita autoridade, porque é a minha área básica de formação, as pessoas são muito enrijecidas, engessadas em protocolos. E eu falo que protocolos podem ser incríveis. Eu sempre trabalhei com protocolos, eu crio protocolos, eu sou uma pesquisadora, eu fiz mestrado, doutorado depois disso. Mas protocolos também matam. Um protocolo não pode substituir o seu olhar clínico. Um protocolo não pode fazer você ser cego em relação ao que uma mãe fala. Quantas vezes eu cheguei para grandes profissionais e falei, não faça isso com a minha filha, porque ela não suporta. Mas é protocolo. Eu disse, não, mas eu acompanho a minha filha, eu sou enfermeira, meu marido é médico, nós sabemos que isso ela não suporta. Não, mas aqui no meu serviço é protocolo. Nós sentimos isso na pele. Talvez muitas mães que estão nos assistindo, que estão numa UTI, ou até como nós, né? Porque a gente era enfermeiro e médico, então a gente sabia o que a gente está falando, de UTI. Então muitos profissionais sofrem muito por causa disso. E eu vi muitas coisas acontecerem. E aí, essa motivação, eu falo que Deus foi tirando a lente dos meus olhos, que chamava Marina, e colocando nos meus olhos a lente da nutrição materno-infantil. Porque eu tinha que achar uma motivação para ir para a escola, para a faculdade. Sim, claro. Né? E nessa época, ninguém queria fazer nutrição materno-infantil no Brasil, que eu saiba. Ninguém. Era nutrição esportiva e nutrição estética, que é o forte, ainda é muito forte. E eu perguntava às professoras assim, tem alguma nutricionista no Brasil que é da área materno-infantil? Porque eu pensava, eu só posso fazer nutrição materno-infantil, né? Senão eu tenho que voltar para a enfermagem. A única coisa que me identificava, ainda tinha todo esse upgrade dessa residência que a gente fez com Marina. É engraçado que eu só fui enxergar a beleza e a mágica que está nessa área quando eu me tornei pai. E aí eu fui falar, tá, como é que é? E aí eu comecei a ler, inclusive li o seu livro, me indicaram, né, vários livros, e realmente eram poucos livros que tinham disponíveis. Eu lembro que eu cheguei a ler um livro em inglês, que era uma referência, mas um livro também um pouco atualizado. E aí eu cheguei a pensar, falei, poxa, essa área aqui, será que eu poderia atuar aqui?
porque eu vi, sobretudo na parte de alimentação complementar, que a gente vai chegar lá depois, né? Parou, tá ali, né? Mamando, agora tem que começar a comer, mastigar. Como é que é isso? Eu achei tudo muito lindo, os 1000 dias, toda aquela história. É uma área extremamente... promissora. E é outra coisa. Quando eu conheci essa história dos 1000 dias, da importância que é, né? Os dias mais importantes da nossa vida, que aquilo ali, aquela fase que passa rápido, determina a sua saúde no futuro, na vida adulta. Eu falei, esse momento não pode... Você não pode vacilar, você não pode não pode arriscar. Passar o dedo no bolo de brigadeiro e passar e ficar a cara deles aqui. Eu falei, não, isso é uma coisa muito séria, pessoal, isso é muito sério. Muito. Né? A gente tem que levar muito a sério isso. Foi aí que eu vi o tamanho disso. E aí eu me conectei, a gente se conectou também e tal. Nessa época, na faculdade que eu fiz, inclusive, a disciplina que mais reprovava era nutrição materno-infantil. Ninguém queria fazer. Só para você ter uma ideia, as primeiras aulas de materno-infantil da faculdade que eu estudei, quem ministrou fui eu, para minha turma. Sério? A professora era uma grande especialista na área, mas nunca tinha atendido uma criança. É muito comum isso, às vezes, nas faculdades. A pessoa estudou aquilo, fez um mestrado teoria, e tal, mas nunca atendeu, sabe a teoria. E aí ela me convidou, eu ministrei algumas aulas. E eu fui me apaixonando, eu fui entendendo que hoje, essa é uma fala muito forte minha, porque realmente eu creio nisso, que existe um clamor nessa geração. Um clamor por saúde, um clamor por famílias que se sentam à mesa, um clamor por pais presentes de verdade. Eu vou falando, vou me arrepiando aqui. Hoje a gente sabe a realidade da maior parte. É só a gente ir num hotel, em qualquer lugar, e olhar as famílias comendo, é cada um olhando uma tela. Eu viajo nisso. Eu choro. Eu fico olhando assim, eu fico observando. Eu estive... Já não basta o menu Kids, cheio de gordura, de nuggets, ainda tem, a tela ali, tipo... Isso sempre é uma dor para mim. Esse ano, eu acho, estava num resort na Bahia, e eu me lembro que nós jantando, e eu falando com os meus filhos, assim, eu falei, olha ao nosso redor. A única mesa, neste dia que a gente estava jantando, que estava a família conectada sem tela era nossa. Quando eu saí, Daniel, eu chorei. Eu chorei. É muito triste isso. Eu passei por uma mesa que tinha um pai numa tela, uma criança pequena na outra tela, uma babá enfiando comida na boca do bebê que estava na introdução alimentar, numa tela. A babá estava numa tela, enfiando a comida na boca do bebê, que também estava numa tela. Parece aquele coisa de filme, aqueles filmes Parece de filme futurístico de terror, né? E a gente precisa falar nisso. Por que a gente tem tanto autismo hoje, tanta obesidade hoje? Eu não estou com uma visão simplista, mas assim, como cientista, como profissional da saúde, a gente tem que pensar nisso. Tanta obesidade, tanto câncer, doenças que iam acometer adultos, pessoas em com 70 crianças. anos, hoje são os meus pacientes de 8 anos no consultório. Então eu entendo que há um clamor por saúde e que o profissional da saúde tem que se posicionar e fazer essa diferença. E é isso que move meu coração. Eu cheguei até aqui achando que eu fosse ajudar minha filha, e Deus me deu muitas outras Marinas, e eu sou muito grata, muito feliz e muito curada. Isso me curou. Isso me curou, me tirou realmente a nutrição. Esses dias eu recebi uma homenagem lá em Brasília, pela minha atuação, em agosto, no Dia do Nutricionista, pela minha atuação na nutrição materno-infantil. Eu falo, olha, eu que sou grata. Porque a nutrição materno-infantil primeiro curou a mim. Então... Você só está retribuindo. Né? Só estou retribuindo. Muito legal. Eu queria começar a falar um pouco sobre... vamos na ordem cronológica ainda, da gestação, né? As mulheres estão cada vez tendo filhos mais, né, com mais idade. Hoje se tem muito acesso à informação, né, suplementação e exames e tudo mais. O que você acha que qual o maior desafio para as mães, né, de hoje em dia, as mães modernas, as gestantes, ou até mulheres que querem engravidar? A gente eu tenho algumas amigas, né, esposas de amigos que estão aí tentando engravidar, né, que agora está tudo bem, o emprego está bacana, agora a gente está preparado. E agora? E estão já um ano, 2 anos sem conseguir engravidar. Eu sei que essa é uma parte do seu estudo. Queria que você falasse um pouquinho desses desafios da fertilidade do universo da nutrição na gestação. Eu queria acrescentar à sua fala a questão também do fator masculino, do pai. Porque hoje as mulheres estão engravidando mais velhas, mas os homens também.
E hoje, do ponto de vista científico, a gente sabe que neste momento da fecundação, ali houve a relação, vai conceber um bebê, é 50%. Então, o homem, ele traz toda a história da vida dele. E a gente se confundia isso cientificamente no passado, achava-se que era muito maior a responsabilidade da mulher do que do homem, porque o óvulo... Que bom que dividiu esse peso, né? Porque até isso a mulher tinha mais... A culpa caia toda em cima dela. Exatamente. Eu falo que bom que a gente está podendo lutar contra esse preconceito científico, porque até do ponto de vista científico, isso era um preconceito. E aí tem muito profissional que fala isso, tá? Ou que acredita nisso, mas a realidade é que assim, e eu acho que isso, a minha resposta já é o maior desafio. O maior desafio é a gente ter um estilo de vida. Porque o que acontece? No momento da fecundação, o homem vai trazer no espermatozoide, nesse DNA, porque qual é a gênese do preconceito? A mulher, quando ela está sendo gerada, os óvulos dela já estão ali. Por isso, então, a gente sabe que a mulher vai envelhecer. Ela já nasce com todos os óvulos. Isso, ela já tem 40 anos de óvulos. O homem não, ele tem um ciclo ali. Se renova, que vai se renovando, né? E essa renovação masculina, né, do espermatozoide ali, ela traz nela, nesse processo, o estilo de vida dele. Então, são processos. É recente, ele imprime aquele estilo dele. Recente, né? Isso ali. Naquele metabolismo, naquela química que está acontecendo agora, a história de vida dele impacta. Você tem dessa por exemplo, eu vou ter uma relação sexual hoje e vou ter um filho hoje. Esse espermatozoide que está aqui, o que eu como, o que eu bebo, deixo de beber, ele impacta. De 3 meses, 6 meses atrás, qual o tempo que a pessoa pode mudar para que isso tipo zere, sabe? Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, Brasil. Não sabe ainda, né? Mas eu tenho alguns números para te falar. Eu acho que a ciência é complexa, né? O ser humano é muito complexo. Eu acho isso ótimo, porque senão a gente fica achando que a gente é Deus, né? Mas assim, se a gente pensar num ciclo de vida do espermatozoide, está falando de 72 horas, né? Mas 72 dias, aliás, né? A gente está falando ali, por isso que a gente fala muito assim, nos 3 meses, no preparo para engravidar. Mas assim, Daniel, a gente tem estudos hoje, científicos, mostrando que o estilo de vida do homem, cerca de 5 anos antes da fecundação, aumenta muito o risco de câncer de mama nas filhas, na prole feminina. Então, o que esse cara... E trabalhos já até não tão recentes. 5 anos do que você viveu. O que acontece? A resposta está no processo do estresse oxidativo, que é presente nas nossas células desde que a gente nasce. Só que o estilo de vida, o fumo, a medicação, a comida, a obesidade, tudo isso vai aumentando esse estresse oxidativo. E esses processos oxidativos é que vão fazendo com que essas mutações aconteçam. E esse ciclo que deveria ser fisiológico não aconteça exatamente como era, por mecanismos que a gente chama de epigenética, em grande parte. Que é quando você faz insultos no seu corpo e moléculas bioquímicas, através de um processo chamado metilação, mas existem outros também, eles vão se acoplando ali no nosso DNA e esses mecanismos vão atacando, enfim. Se você falar, André, qual é o prazo? Então, todo mundo pensa nisso. Quando a gente fala assim, se eu tiver um homem e uma mulher saudáveis, que têm realmente um estilo de vida saudável, comem comida de verdade, não são sedentários, não estão com excesso de peso, não passaram uma vida tomando medicação irresponsavelmente, fumando, usando droga e tantas outras coisas, né? Até a própria, vamos dizer, a suplementação errada, que a gente também precisa falar nisso, todo excesso, né? Se essas pessoas... Né? Todos esses equívocos, se esse casal ele não tem nada disso, ele está sendo bem conduzido, talvez a gente pudesse ali 3, 6 meses ajustar o que precisa ajustar, vai depender dos exames, enfim, para que eles engravidem. Mas essa não é a realidade da imensa maioria das pessoas hoje. As pessoas estão com sobrepeso, com obesidade, inflamadas, estressadas, contaminadas ambientalmente. Elas se planejam financeiramente, né? Mas não se planejam em termos de saúde, né? E aí eu não tenho como falar assim, qual é o número? O número tem um estilo de vida saudável. Quanto mais o seu estilo de vida for saudável hoje, mais chance você tem de ter uma gestação saudável depois. E a gente ainda tem um ponto que é muito preocupante, Daniel, porque você falou aí no início, assim, Andréia, tudo que acontece nesses 1000 dias vai impactar a vida dele até a idade adulta. Então, a gente sabe que sim, tudo que acontece ali da fecundação até 2 anos, nesse meu livro de nutrição materno-infantil, eu falo 1.100 dias justamente por causa disso que a gente falou agora, porque precisa ter um preparo mínimo.
Se eles estiverem saudáveis, esse preparo mínimo até poderia ser ali de 3 meses, que é justamente esse período do ciclo do espermatozoide, que compreenderia para usar o folato, a vitamina B9, aquilo que não pode faltar, ajustar. Que não é a realidade da maioria, porque a maioria precisa de mais que isso. Mas a gente sabe que esse aqui é um período ouro, então a gente pega preparo para engravidar até 2 anos. Tudo importa, 3 anos, 4 anos, eu falo isso no livro. Mas se eu tiver que fazer um recorte, esse período importa muito. Só que o que a gente entende? Quando essas agressões elas acontecem no útero, não só no útero, tá? Mas talvez de forma ainda mais impactante nesse período uterino, você pensa, Daniel, você hoje fecundou, é uma célula. Daqui a 9 meses, 40 semanas, você é um bebê completo. Com rim, né? Com rins, com fígado, com pâncreas, com cérebro. Nunca mais na sua vida, em 40 semanas, você vai ser formado. E nunca mais nessa velocidade, né? Nunca mais. O nível a velocidade de crescimento, né, de desenvolvimento, neuroplasticidade, é um negócio... Eu lembro quando eu estudava, eu ficava assim, meu Deus... É incrível. Você dobra de peso, né? Quando você, entre o nascimento e 6 meses, né? No primeiro ano, você vai dobrar de comprimento e triplicar o peso. Nunca mais acontece isso, você imagina. Só que no útero, você é uma célula, de repente, você é um ser completo. O que a ciência mostra? Que tudo o que acontece de insulto metabólico nesse período, e aí a dieta materna é um dos principais fatores, todo esse insulto metabólico, ele traz uma carga genética que vai impactar a sua vida para sempre. Mas o que é ainda mais preocupante que isso é que a literatura mostra que esse impacto, ele alcança até pelo menos 3 gerações. É como se fosse assim, Deus criou a gente para a gente comer comida de verdade, para ser saudável, e você está lá. Só que de repente você está no útero da sua mãe, está sendo gerado, e o ambiente é hostil. Porque existe um fluido, a Science já publicou isso desde 2014, a primeira publicação da Science sobre isso. No momento ali daquela primeira célula, existe um fluido oviductal, a Science chama, que reflete um microcosmos, que reflete o organismo materno. A Science fala até numa gripe, num processo inflamatório, como sendo um desencadeador de várias alterações metabólicas. É muito mais complexo do que a gente pensa. E aí você tem toda essa responsabilidade, porque a ideia é, se eu estou aqui sendo gerado e esse ambiente é hostil para mim, a minha genética não vai mudar, porque ela vem do meu pai e da minha mãe. Só que eu preciso criar mecanismos para sobreviver a tudo isso. E como eu vou sobreviver a tudo isso? Fazendo esses mecanismos. Só que para eu sobreviver a tudo isso, e a gente vai ter que preocupar com as próximas gerações, num pensamento evolutivo, eu vou transferir isso para o meu neto. Eu já vou mandar para eles um DNA adaptado. Já fica na minha sequência essas adaptações por pelo menos 3 gerações. Então é muito complexo quando você pensa que os pais do futuro são as crianças obesas de hoje, com dislipidemias de hoje. São as crianças que hoje estão tomando remédio para concentrar, estão tomando remédio para dormir, estão tomando remédio para acordar. Essas crianças, antidepressivos, que estão se mutilando nas escolas, que estão comendo porcarias o dia todo, que estão com pais e mães ausentes, que sentam numa mesa e não têm conversa, que quando tem uma dor ou algo, vão procurar isso na internet porque o pai e a mãe não estão presentes. E eu não estou falando aqui, eu sou mãe e eu sei a complexidade que é isso, não é um julgamento, é um alerta. Porque muitas vezes esses pais estão perdidos. E o que eu ensino para os meus alunos nos meus cursos, no IAF, que é o meu instituto, para pediatras, nutricionistas, obstetras e profissionais da saúde, Daniel, é assim, se hoje a gente tem, os dados são muito alarmantes. Nos Estados Unidos tem dados de 2023 do CDC, 1 para 36 meninos com 8 anos no espectro autista. Dados de 23. Esse é um dos dados que mais me assusta, assim, que eu mais tenho pesquisado. Tem a Natasha Campbell, que eu leio algumas coisas sobre ela. Ela fala muito sobre a influência da dieta, né, dos xenobióticos. E ninguém ainda sabe exatamente o que é, mas estamos chegando perto, né? Não é só a genética, não tem como a genética refletir em tão pouco tempo um aumento tão absurdo. A genética é um fator, ninguém vai dizer contrário a isso. Existe o componente genético? Existe. Mas tem muita coisa ambiental e tem muita gente cética, não quer acreditar. E a gente pode falar do autismo, a gente pode falar das alergias alimentares. A gente pode falar da seletividade alimentar, da própria obesidade. Tem muitas coisas acontecendo por trás. E a gente vai dizer assim, tá, tudo bem, é genético, como assim? Seria cômodo a gente cruzar o braço. Mas o que a gente vai fazer com essas crianças?
Então, é um alerta que a gente precisa dar. Há um reflexo do ambiente sobre o nosso corpo, e isso se reflete também nos nossos filhos que estão sendo gerados nas próximas gerações. Porém, à medida que a gente está tendo esses filhos, e esses filhos vêm num efeito cascata, tendo outras complicações, e eles são os pais do futuro, existe uma perspectiva científica de tudo isso ser cada vez maior. Mas eu creio que nós estamos aqui para fazer diferença nessa geração, e é por isso que a gente está aqui entregando conteúdo tão importante. Perfeito. Né? Tá, então, legal você falar isso, porque isso tira o peso em cima da mulher, mas aí a mulher engravidou, e aí, quais são as grandes dores, dificuldades? O que chega muito para você assim no consultório das gestantes? É a dificuldade do ganho de peso adequado? São ainda muitas deficiências nutricionais? Queria também que você falasse um pouco em relação à suplementação, tá, né? De DHA, né? Ômega 3, de algumas coisas assim. O que é que tem de mais atual, assim? Óbvio, tem que ser tudo muito personalizado e ainda mais nesse contexto da gestação, não existem estudos com gestantes, né? Então, você fica meio ali muito na forma conservadora de atuar, né? Hoje está avançando muito, a gente já tem muita coisa, né, em relação a isso. O maior desafio da paciente que chega no meu consultório gestante é o estado nutricional. É o estado nutricional como um todo. Então, eu vou pegar esse estado nutricional a princípio, pensando que a grande parte hoje da população está com sobrepeso e obesidade. Uma mulher, e isso às vezes é difícil a gente falar nas redes sociais, porque as pessoas acham, mas é preconceito. Não, não é preconceito. A gente está falando aqui de saúde e doença. E a gente ama o indivíduo, independente de qualquer característica do indivíduo, não é sobre isso. Mas a gente precisa falar que a obesidade é doença e que a gente precisa ter um estado nutricional adequado. Que muitos trabalhos vêm mostrando, Daniel, que quando essa mulher engravida com excesso de peso, ela já está programada metabolicamente para uma série de alterações. Porque há uma agressão por esse tecido. Ele é inflamatório, além de todas as outras complexidades. Por exemplo, os disruptores endócrinos, que também é objeto do meu trabalho de doutorado. Eles são lipofílicos. Que são substâncias tóxicas, né, em resumo, que estão aí, que muitas nós criamos, né, com a Revolução Industrial. Isso. Eu estava vendo mais de 3.000 substâncias que foram criadas pelo homem, que a natureza não sabe como... Tem artigos que falam que existem hoje mais de 85 mil partículas de disruptores endócrinos que a gente nem sabe ainda. O que acontece é que essas moléculas que estão nos plásticos, nos perfumes, na cosmético, enfim, em grande parte, de uma forma geral... comida também. Na comida, nos agrotóxicos, enfim, eles agem no nosso corpo como hormônio, do ponto de vista endócrino, aqui como estrogênio, e isso também se acumula em gordura, porque elas são lipofílicas, elas gostam de ficar no tecido gorduroso. Então, no corpo você já acumula mais. Então, você pensa, essa mulher já engravida mais velha, que é uma realidade nos nossos tempos. Ela já tem, às vezes, um percentual de gordura mais elevado. Também já se expôs mais a contaminantes. Então, acho que esse é um grande desafio hoje de qualquer médico e nutricionista no consultório. Se ela veio para você num preparo para engravidar, o quanto antes você fez isso, melhor vai ser na gravidez. Mas a dificuldade que eu vejo aí, do nosso lado, é que não dá para você fazer uma dieta de emagrecimento. Não dá para você falar assim, você está grávida, agora a gente vai emagrecer você. Isso é um grande... Embora a gente saiba que muitas mães às vezes acabam emagrecendo, mas é bem delicado, né? Porque se a gente faz uma dieta restritiva, pode restringir para o feto. E aí a mãe, às vezes, só cai a ficha nesse momento. E aí ela quer emagrecer. E aí você fica, né? Meu Deus... pisando em ovos ali. Eu acho isso bem difícil para quem atua no consultório. Por isso que o preparo para engravidar é tão importante. Porque tanto do ponto de vista do peso, se você ajustar antes, é muito melhor, menos risco, mais fácil. E também do ponto de vista dos micronutrientes, da vitamina D, do ferro, da B12, de tudo isso. A gente pode falar depois um pouquinho sobre essa questão da anemia. Mas isso que você falou do peso, aí eu quero fazer uma observação, que sempre os meus alunos sempre perguntam isso também. Porque a gente aprende isso na faculdade mesmo. Você não faz uma dieta restritiva, hipocalórica, com pouca caloria para mulher grávida. Você tem que fazer uma dieta adequada, normocalórica, aquilo que ela precisa. O que acontece, Daniela, é que o engordar e emagrecer, ele é um cálculo também matemático, né? O qualitativo é importante, mas existe um cálculo de você gastar mais do que você consumir ou vice-versa. O que acontece é que quando você está grávida, e vamos dizer que essa mulher veio num grau de obesidade, então o quanto de peso ela vai ganhar na gestação tende a ser menor do que uma mulher que não estava obesa.
Já é um ponto. Eu lembro que era em torno de 7 quilos. Hoje Esses cálculos não mudaram, né? Não é que nem mudaram. As tabelas, elas seguem essas mesmas tabelas, tá? Só que hoje, a meu ver, essas tabelas estão um pouco ultrapassadas em relação, principalmente à mulher eutrófica, aquela que tem o peso adequado. Porque elas vão falar assim, que uma mulher com peso adequado pode ganhar até 16 quilos, enfim. Hoje a gente sabe que não é necessário, é muito, assim, de uma forma geral não é necessário, tá? Pelo contrário. Então, eu sempre falo, se a gente quiser já abordar isso, que o ganho de peso é individual, é individualizado e, assim, menos com qualidade, dentro da sua realidade. Você comendo saudável é melhor, tá? Isso é bem importante a gente falar. Agora, com relação a ela perder peso ou ser hipocalórica na gravidez, o que acontece na maior parte é que quando elas vêm de as minhas pacientes, vamos dizer que essa mulher não chegou para mim antes de engravidar. E aí, quando ela veio, já estava grávida com excesso de peso. A tendência, eu não vou passar para ela uma dieta, a tendência é que ela comia muito errado antes, né? Ela comia fast food, ela comia de alguma forma inadequada para que ela esteja com sobrepeso ou obesidade. E aí, quando ela vem para mim, e hoje isso até é muito tranquilo no meu consultório, porque como eu tenho um trabalho forte nas redes sociais, quem vem para mim normalmente já entende. Já vem triada ali, já né? Vem triado, já sabe né? qual é a sua pegada. Já sabe qual é a minha pegada, já sabe o que eu falo. Se ela não concorda, ela nem vem, e eu acho ótimo. Eu também. Né? Mas se ela vem é porque, de alguma maneira, ela chegou até aqui concordando. E aí, Daniel, eu vou fazer para ela uma dieta normocalórica saudável. E o que acontece é que, normalmente, no meu consultório, eu ensino muitos meus alunos a isso, eu dou uma aula para essa paciente. Né? Eu tenho ali um PowerPoint, eu mostro um artigo ou outro. Você dá autonomia para ela entender, né? Entender, não o é para ela conhecimento obedecer. liberta. Conhecimento liberta. Nós, nutricionistas e médicos, nós precisamos entender que o nosso cliente, hoje o paciente, ele precisa ser munido de conhecimento. E ser protagonista, né? Protagonista. Porque senão fica tipo... Recém... Você que cuida de minha saúde, você que cuida de mim. Não sou trouxe meu filho aqui pra você cuidar dele. Todo dia a gente ouve isso. Isso é muito doido. Muito doido. Eu já ouvi isso difícil. várias vezes. Uma vez uma paciente teve comigo, uma criança que tinha uma seletividade alimentar enorme, e eu me lembro, você falando isso, veio na minha cabeça, que ela disse assim, eu falei, o que você veio fazer aqui? Né? No meio da consulta, a gente é normal. O que te trouxe até aqui? E ela disse assim, eu vim aqui porque eu ouvi dizer que você opera milagres. E eu fiz a cara igual você, e a gente aprende na faculdade que tem que fazer cara de paisagem, né? Expectativa, né? Mas eu achei tão sério, na hora eu achei que ela estava brincando, eu tinha olhado para o lado e não vi, eu olhei e falei, quê? Ela falou, doutora, eu ouvi dizer que você opera milagres, eu vim aqui, porque só um milagre para minha filha comer. E eu fiz aquela consulta, eu percebi que ela não estava brincando, ela estava um pouco desesperada, mas também um pouco querendo assim, eu tô aqui, né? Agora ela vai ser a pessoa que vai resolver. E a gente fez a consulta e no final eu peguei na mão dela e falei assim, olha, eu tô aqui para segurar sua mão e fazer tudo que tiver ao meu alcance. Mas eu preciso te dizer que o milagre que a sua filha precisa está aqui, ó, nas suas mãos, e não nas minhas. Nas suas mãos, do pai dela, da família. A gente precisa ter essa voz. A gente não pode terceirizar nem a educação do filho, nem a saúde do filho, nem a nossa. Então, sabe o que acontece com as minhas grávidas? Às vezes elas vêm com um histórico de sobrepeso e obesidade, mas elas já viraram a chave quando elas vieram para mim. E aí, hoje tem tanta informação, né, Daniel? Só é completamente leigo de um assunto hoje quem quer. Nós estamos nas redes sociais dando gratuitamente um conteúdo incrível para as pessoas. E eu vou lhe falar, a adesão dessas mães, quando elas percebem que elas são, né, que está nas mãos delas, é incrível, né? Você fala assim, coma isso, ela come. Come, é isso que eu ia dizer. E aí o que acontece? Se ela comia pizza na segunda, comida japonesa na terça, boteco na quarta, e fazia barra de chocolate, e ela engordava, ela para de fazer isso. E aí ela vai começar a comer a comida de verdade, numa dieta normocalórica, não vai faltar nem para ela nem para o bebê. E aí o que acontece? Ela acaba perdendo um pouco de peso ou não ganhando a quantidade de peso que uma outra mulher ganharia, porque houve na dieta dela um ajuste muito grande. Ela ingeria muito mais caloria e agora ela está ingerindo o que ela precisa. Então, você concorda que se eu for calcular o que ela comia antes e o que ela está comendo agora, acabou reduzindo muita caloria e isso adequa ao peso. Eu acho que é uma boa estratégia. Legal. Tem um mito também, que eu não sei se ainda é muito presente, que é aquela coisa de que tá grávida, tem que comer por 2. Você não pega muito isso? Muito incrível, né? Eu lembro que falaram isso pra minha mulher uma vez. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Pra sua mulher. Falaram pra ela. E eu me lembro disso. Acho que foi uma tia dela que falou pra ela. E eu me lembro de alguma vez ela dizendo isso, em alguma entrevista, alguma coisa. Não, e sabe o que isso deu? Foi na gravidez de Marcelo. Eu me lembro disso. Ela engordou 24 quilos. Me lembro. E engraçado que depois com as gêmeas, ela engordou 18.
Ela engordou Outra visão. com o Marcelo, que era para ter engordado com É. o que geralmente se engorda com É. gêmeos. E aí, eu lembro que eu fui acompanhando aquilo e eu olhava para ela assim, falava assim, no início eu falava, vai dar merda. Isso aí vai dar merda. E ela, milkshake de não sei o quê. Ah, meu amor, eu tenho que me permitir. Ah, minhas amigas todas, as amigas, depois você engorda, depois você emagrece tudo rapidinho. E eu, puto, né? Mas eu falei, velho, aqui eu não tenho o que fazer, porque senão a relação vai ficar terrível. E eu falava. Aí ela chegou pra mim, aí a amiga falou uma vez assim, 6 meses, amiga, você tá... De volta. Você é forte, você é malha. Aí eu falei pra ela assim, eu falei, ó, pelo que eu li, pelo que eu estudei, você vai, pelo menos aí, uns 2 anos a 3 anos pra você recuperar esse peso, porque, de forma saudável, óbvio, né? Não é sem tomando fazer coisa, loucura. não é passando fome. E foi isso mesmo. Ela demorou 3 anos. Eu lembro que faltando 1 ano, assim, que aqueles últimos 3, 4 quilos pra botar o peso, Agarraram. que é o que pega, né? Aí ela malhava assim, ela pô, essa lama aqui tá foda de sair, viu? Aí ela, tá vendo? Aí quando foi pra gravidez das meninas... Ela já estava com outra mente. Não, ela já foi com outra pegada. Ela... Já mais velha, mais Não, experiente. enfim, já... É, Nasce um filho, nasce uma mãe, né? Tem isso também. A gente tem que considerar que, por mais que a gente fale às vezes, tem gente que precisa passar por aquilo, né? Eu acho que é muito importante você tocar nesse assunto, porque isso pode ensinar muitas mulheres. E é isso mesmo a vida, tá, gente? Ninguém tá aqui como a condenar o doutora, erro, porque a vida dela é perfeita, ela tá apontando o dedo. Não é sobre isso. Eu acho que essa é uma fala, inclusive, que acolhe as mulheres. Mas, assim, é por isso que eu falei que a gente tem que ensinar o paciente. Quem é esse profissional que vai falar para ela, assim, apresentar lá um artigo e falar assim, olha, Ivete, olha, Maria, olha, Joana, deixa eu te falar uma coisa, é muito mais sobre o que você come e o peso que você vai perder depois. Porque eu tenho muitas pacientes bailarinas, atletas, famosas, que têm um corpo muito malhado e que elas recuperam muito rápido depois. É muito natural isso também, o preparo físico. Tem a memória muscular ali, né? Que é completamente diferente de uma mulher comum ali do dia a dia. E ela é uma atleta, né? Mas não é sobre isso. Não é sobre ganhar 12, 14, 15 ou 18. É sobre o que fez você ganhar isso. Então, assim, tem que comer por 2. E eu me lembro dela falando isso na gravidez do Marcelinho. Eu me lembro disso. E eu ouvi e acolhi isso com essa coisa. E que bom que hoje a gente pode estar aqui falando para as mulheres. Olha, foi assim, mas não é o ideal. Não tem que comer por 2 em termos de caloria. O adicional calórico é bem pequeno, inclusive. No segundo e terceiro trimestre, 250, 300 calorias só por dia. Isso é um lanche a mais, é um pouquinho de comida a mais, tá? É um pão de queijo. Do ponto de vista científico. Agora, você precisa se nutrir por 2. Esse é o ponto. Nutrir por 2. Então, você precisa comer o suficiente para que tenha uma alimentação saudável para você e para esse bebê. E quando são gêmeos, para você e para os 3, né? Para os 3. Mas isso não é o peso, não é sobre o peso nem sobre só calorias. É sobre tomar as vitaminas também, é sobre comer comida. A gente fala assim, na gestação, entre alimentação e suplementação, fique com os 2. A gestante tem que ser suplementada, a gestante tem que comer, e aí ela teve toda essa luta para perder o peso. Tem mulheres que perdem muito menos tempo. Mas a minha missão é dizer para essas mulheres assim... Não é sobre o peso que você vai ter, até porque a gente acaba colocando as mulheres numa pressão muito grande da estética, das redes sociais, uma figura pública, então sofre muito com isso, a gente sabe o que é. E hoje, quem não é público sofre também, porque ela abre o Instagram, a mãe patrocinada tá lá de shortinho no outro dia, ela tá com a barriga pendurada. É ou não é? Eu também fiquei com a barriga pendurada, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, Brasil. Mas a gente precisa dizer assim, Daniel, você tem que ser nutrida por 2. Significa você comer bem, significa você ser bem acompanhada por um bom obstetra, um bom nutricionista, para você saber quais nutrientes você precisa suplementar. Nós temos um problema muito grave no Brasil, que é a anemia na gestação. Existe um termo infeliz, eu posso falar isso, eu falo isso sempre com muita humildade, ao mesmo tempo autoridade, porque eu tenho doutorado em ciências fisiológicas. Existe um termo na nossa área que é a anemia fisiológica da gestação. Anemia não é fisiológica. É verdade, eu já ouvi isso bastante. Né? Existe uma hemodiluição fisiológica, por todo o volume sanguíneo que você precisa nessa circulação. Mas isso não quer dizer que é para você deixar uma grávida com uma ferritina de 8 em cima de uma cama. Isso é um absurdo do ponto de vista científico. É uma vergonha. E nós precisamos que os profissionais médicos, eu estou chamando os médicos aqui porque eu já entendo que o nutricionista tem a obrigação de fazer isso, de saber disso,
Mas os ginecologistas obstetras eles precisam acordar para essa realidade. E a gente vê isso no consultório todos os dias. E às vezes esse profissional que lá atrás ela já estava com a ferritina baixa, ela já estava ou não com anemia, mas tinha baixa reserva, e que ela não foi suplementada lá. E aí na gravidez isso é muito mais complexo. Mas a gente tem que pensar no ferro, na B12, tem que pensar em todo o complexo B, na colina, tem que pensar no ômega 3, o DHA, muito importante para a formação do cérebro do bebê, o cálcio, o que ela come, né? Toma leite, não toma leite, vegetariana, vamos adequar. Não pode faltar nutriente, nem para ela, nem para o bebê, porque a conta vem. E do ponto de vista metabólico, tem um artigo, depois se você quiser eu posso até te mandar, você pode até mandar para os seus alunos, enfim, seguidores. Ele é um artigo bem antigo já, porque ele é de 2016, mas eu amo ele. Porque ele fala de epigenética e ele coloca assim um infográfico muito simples e ele vai falando quando falta nutrientes da mãe para o feto, seja por qualquer motivo, por uma questão placentária, por um acidente que ela sofreu, teve uma placenta prévia, por exemplo, ou porque ela é fumante, ou porque ela tem uma dificuldade, ou uma mãe, por exemplo, de uma condição social péssima, né, que ela vem desnutrida, qualquer que seja o motivo. Ou porque mesmo ela não tendo nenhum fator desse, ela está em carência nutricional. Quando falta nutriente para esse bebê, aí é incrível, porque embaixo ele vai colocando os órgãos que são afetados por isso. Ele coloca os rins, dizendo assim, vai formar menos néfrons se faltar nutriente. Como você vai reverter isso depois? Você não formou néfrons. E aí ele vem no fígado, e aí ele fala do pâncreas, das células beta pancreáticas que vão produzir insulina, e aí ele vai mostrando a cascata das consequências, porque na formação faltou nutriente. E ele fala que falta nutriente, você não consegue colocar os bloquinhos celulares, formar os tecidos, os órgãos como deveriam ser, ou você até É como se faltasse tijolo. É como se faltasse tijolo e uma parede que tem, né? Que foi uma rebocada, vamos dizer assim. E aí você pode ter um problema de formação ou de adaptação e produção depois de hormônios, por exemplo. É muito forte isso, né? É muito sério. Aí agora a gente vai para um outro ponto, que é um outro desafio. Nasceu a criança e aí tem a fase da amamentação, né? A gente sabe que, eu não sei se eu estou atualizado, mas parece que no Brasil a média de aleitamento materno exclusivo é em torno de 45 dias, um negócio desse, assim, 50 dias, um negócio bem pouquinho, né? Quando que deveria ser no mínimo 6 meses, né? No mínimo 6 meses. Como é que é essa coisa da fórmula, essa coisa da... Óbvio que tem casos e casos, né? Tem casos que realmente a fórmula vai ser importante, mas não é a regra, né? É mais uma exceção. Como é que você vê essa dificuldade já ali na largada? Na largada. Eu acho que isso é uma questão de saúde pública mesmo, saúde coletiva. E eu creio que se a gente quer mudar um pouco esse cenário, a gente precisa investir no aleitamento materno. Todo profissional da saúde tem que vestir essa camisa. Nós temos estatísticas baixas de amamentação. O que a OMS e o Unicef falam exatamente isso, 6 meses de amamentação exclusiva. Depois começa a introdução alimentar. E essa amamentação deve seguir até 2 anos ou mais. Tem muitos mitos aí envolvendo isso, né? Depois de 1 ano, enfim, a gente pode falar sobre isso. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, Daniel. Grande desafio nosso, porque a mulher ela precisa estar preparada para amamentar. Eu ensino isso para os meus alunos, eu dei uma aula sobre isso esses dias, falando assim, não espera nascer para falar com ela da amamentação, você tem que falar com ela sobre a amamentação desde o início da gravidez. A gente vê muitos relatos, não sei se você já viu isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos relatos incríveis de trabalho de parto natural na internet. Você já viu? Sim, vários. Relato do meu parto. Né? É lindo. Tem até amigos que... É lindo, é necessário, tem que ser a nossa bandeira. A gente tem que apoiar essas mulheres, esses casais, para passarem por esse processo sempre que possível, é óbvio. Mas é muito comum você ver essa mãe falando, fazendo um relato lindo e emocionado sobre o parto, e daqui a pouco ela está na internet falando assim, ninguém me preparou para amamentar. Eu não sabia que amamentar ia ser mais difícil que parir. E é verdade. O que acontece? Nós somos mamíferos. E aí a gente pode se perguntar assim, a leoa, né? Nasceu o leãozinho, tá lá, na teta. O bezerrinho tá na teta. A leoa não quer saber se o leão pulou a cerca e fica chateada com o leão e não dá leite, não é verdade? Só que a mulher, a diferença dos mamíferos animais para nós, seres humanos, é o córtex pré-frontal. Nós temos uma área de emoções que impacta. De consciência, né? De consciência, de emoções que vão influenciar. Então, essas emoções influenciam. É por isso que eu preciso estar preparada para amamentar. A minha família precisa me apoiar. A rede de apoio, né? A rede de apoio é fundamental. Cadê esse pai? Cadê a amiga nessa hora? Cadê o pediatra
pediatra, você precisa apoiar o aleitamento materno. E uma coisa que eu percebi com essa experiência em casa é que eu reparei isso claramente. A barrigona, todo mundo põe a mão, tira a foto. Depois que o bebê nasce, todo mundo foca na criança. Esquece ela. Entra e vai lá pro berço. E a mãe fica lá, sem dormir, acabada, Machucada, às vezes. né, machucada, tudo molhado de leite, né, e exausta. Assim como eu lembro que várias vezes eu ia, pegava alguma coisa para ela comer, porque ela estava tão preocupada em isso com as gêmeas, né? Uma comeu mais que a outra e tal, que ela não parava para comer. Eu falava, não, ó, agora para um pouquinho. Também tem mãe que é muito leoa, não quer deixar. Deixa que eu boto para rotar, deixa que... Não, eu cuido. E aí quando você vai ver, é cabelo caindo, a pessoa, né, o humor variando e, enfim, é um nível de estresse muito grande também, né? É um nível de estresse... Não só emocional, mas com estresse também... metabólico. Físico, né? Físico. De carência, porque tá tudo indo com leite ali. É isso mesmo. Por isso, assim, esse momento pós-parto, ele também tem que ser preparado durante a gestação. A gente não tá querendo assustar para quem... Não, e aí a gente que eu vai falei falar... de um jeito aqui que, tipo assim, lascou. Mas calma que a gente vai contar a parte boa agora. Eu acho que, assim... Eu acho que tem várias questões que a gente pode apontar aqui, mas o que nós trabalhamos hoje? Por que eu estou trazendo comigo uma geração de nutricionistas e pediatras que fazem o contrário disso tudo que a gente está falando? Porque quando essa paciente... Olha, como eu faço no meu consultório? Desde a primeira consulta, eu já falo com ela sobre a amamentação. E aí, claro que cada consulta eu vou trazendo uma parte. A última consulta, por volta de 34 semanas, é toda para falar do pós-parto. No meu livro de nutrição materno-infantil mais recente, eu tenho um capítulo todo dedicado a isso. Aí ali eu conto a verdade para ela, a real. A gente tem que contar para a mulher, e é o que a gente está fazendo aqui, é a real. A real é o quê? Não é fácil, não é simples. É uma complexidade de fatores e que para você pode fluir muito bem e vai fluir muito bem se você tiver um bom apoio, tiver nutricionalmente bem acompanhada. E você pode e vai conseguir tendo esse apoio. O que acontece é exatamente o que você falou, muitas nem ouviram falar. A gente tem muitas questões e aí é muita coisa, tá? Eu trabalhei em maternidades 10 anos. A maternidade tem que apoiar essa mulher. A maior parte das mulheres saem da maternidade já com a mama fissurada. Amamentar um bebê com a mama sangrando é uma dor que vai fazer uma cascata hormonal que compete com os hormônios produção de leite. Ou seja, vai secar o leite, né? Vai tender com que seja muito mais complexo para ela. Então, assim, Daniel, a gente precisa que essa mulher beba bastante líquido, que ela consiga ser bem cuidada, que ela consiga descansar, isso que você falou, que tentava fazer com a sua mulher. Se ela estiver bem preparada, você vai falar para ela, olha, deixa seu marido ajudar. Quem você confia mais que vai ajudar, né? Às vezes a gente acha que a sogra vai ajudar, a sogra vai atrapalhar. Ninguém perguntou para ela se ela queria a mãe ou a sogra junto. É ou não é? Não é o caso dele, mas assim, o caso de todo mundo. Não, é complexo. É muito complexo. Às vezes ninguém pergunta. Pergunta para essa mulher, você é nutricionista, você é obstetra. Quem você gostaria de que fosse o seu apoio? Traz ela aqui para eu conversar com ela. Alguém fazer uma comida para essa mulher que às vezes não consegue levantar. Entre dormir e comer, ela prefere dormir. Então ela está com exaustão. Agora, privação de sono, né? É possível fazer o contrário de tudo isso? É possível. Apoiando, cuidando, deixando ela bem nutrida, uma família bem consciente e dizendo para ela assim, olha, nós estamos juntos. Eu já salvei muito aleitamento materno online. E eu me lembro de um caso de Salvador, de uma paciente minha de Salvador. E eu sempre dizia para elas assim, eu faço essa última consulta explicando o aleitamento materno. Digo, olha, não é fácil. Para umas é um pouco mais, para outras é um pouco menos. O que eu estou te dizendo, o que a gente está falando aqui, não é fazendo terrorismo, é para você saber assim, se não está fácil para você, a maioria passa por isso. Só que cada semana tudo vai se ajustando, o bebê começa a crescer. E uma vez uma paciente minha falou, doutora, você salvou meu aleitamento, porque ela toda bem treinada, só que ela acabou ganhando o bebê em uma outra maternidade, a médica não estava e ela não teve apoio nenhum. E ela me sinalizou isso. E quando ela me sinalizou, eu falei, olha, eu vou ficar com você online. Eu vou te apoiar. Nós vamos encontrar um pediatra que vai vestir essa camisa junto comigo. E aí a gente vai acionando todo mundo que conhece. E ela conseguiu amamentar e... Assim, amamentar, Daniel, olha, tem estudos que mostram que essa agressão que acontece no útero, a programação metabólica, por exemplo, um bebê tiver uma restrição de nutriente no útero, é um termo chamado CIUR, não sei se você conhece, que é crescimento intrauterino retardado. Tem estudos longitudinais que mostram assim, todo bebê CIUR, que tem crescimento intrauterino retardado, que também tem aumentado muito estatisticamente, ele sofreu uma programação metabólica. Porque se faltou nutriente lá, ele precisa poupar.
porque ele tem que se desenvolver com aquela carência. Só que quando ele sai do útero e o ambiente é normocalórico, ele tende a ser um poupador. Então, ele tem muito mais chance de obesidade que uma criança que não foi CIUR. O que esse estudo faz? Ele acompanha essas crianças até a adolescência e mostram os bebês que foram CIUR e receberam fórmula, comparando com aqueles que foram amamentados. E os amamentados não desenvolveram como os outros obesidade no grau que esses desenvolveram. Então, a amamentação, ela previne. Parece que se existe algo que pode minimizar esse impacto da programação metabólica dessa agressão, é a amamentação. Essa tem que ser a nossa causa. Eu quero deixar esse recado para as mulheres aqui. Você pode amamentar, você deve amamentar. Não há um julgamento da mãe que não amamenta. A fórmula, em alguns momentos, ela vai ser necessária para algumas mulheres? Com certeza vai. Se essa mulher estiver na UTI, se essa mulher tiver, sabe, tantos fatores podem acontecer, só que não tem que ser a regra, tem que ser a exceção. Ainda tem a questão da imunidade, né? Que o leite é uma vacina diária ali, né? Que não vem na fórmula, né? Tem as células imunológicas, né? Que vão modular não só a imunidade, como o intestino. Hoje a gente se fala muito em saúde intestinal, em microbiota. Já tem também muito trabalho falando disso, né? E ainda tem outra coisa que pra gente não ficar muito no físico, lembrar que o peito, o leite, tem a conexão, né? O contato, olho no olho. Eu lembro que eu me sentia até um pouco impotente. Você ficava com a invejazinha, olhava assim, ela amamentando aqui, ela olhava, eu ficava aqui atrás, né? Aí eu falava, pô, coisa linda. Isso aí a gente nunca vai saber o que é, né? E aí, aquela coisa, engraçado que eu sou muito observador, né? Minha filha, Marina, ela tem um comportamento, até hoje, ela tem 6 anos, que eu percebi isso, que foi minha mulher que percebeu e me sinalizou. Quando ela amamentava, ficava aqui, né? Ela pequenininha, ela pegava o pezinho dela e enfiava aqui no sovaco de baixo, como se fosse para aquecer. Ela fazia assim, ó, com o pé. Procurando uma posição. Até hoje, André, quando eu boto minha filha para dormir todo dia, quando eu estou em casa. Aí eu boto ela para dormir, aí um dia com um, outro dia com outra. Às vezes eu fico no meio, a mão na cabeça assim. Mas a Marina, ela é uma onda, ela deita e aí ela pega o pé e ela bota ou aqui debaixo da dobra do joelho ou entre uma perna e outra. Ela tem até hoje esse hábito tem que ter uma coisa no pé dela. Isso era de bebezinha, sabe? Pode ser alguma coisa relacionada à posição intraútero. Que onda, né? Porque ela estava junto com a irmã. Que onda isso, então, né? Provavelmente, ela se encaixava ali, né? E trouxe isso. Lindo, né? Que doideira, né? Como tem coisas que a gente carrega literalmente, né? Então, eu queria falar disso, desse conexão. vínculo, né? Esse vínculo, né? Que ali tem a ocitocina bombando e como isso modula também, deixa a criança mais segura, né? Imagina a criança que chora e não vem um ser humano, vem uma mamadeira fria, que tem o mesmo gosto sempre. Você fala muito disso, né? Que o sabor, o paladar já vai sendo modulado de acordo com o que a mãe come, né? Fala um pouquinho sobre isso. Desde o útero. O paladar da criança, ele é modulado desde a vida intrauterina. Então, ali, por volta de 20 e poucas semanas, esse bebê, ele já está engolindo esse líquido amniótico, ele tem percepção também de cheiro. Então, nesse período gestacional, e não é matemático, mais ou menos assim, ele sente, ele engole o líquido amniótico. Tem gente que não para pensar nisso, né? Então, o bebezinho está envolto ali de um líquido e ele engole e urina. Esse é um processo fisiológico. E esse líquido, o sabor do líquido é impactado pela alimentação da mulher. E isso também é evolutivo. Por isso que a filha do oriental gosta de comer o que o oriental come, os temperos indianos, né? A nossa realidade aqui. Por isso que o treinamento do paladar ele começa no útero. E aí, quando esse bebê nasce, e aí eu sempre falo, você só come doce, quer que o filho coma jiló? Nunca comeu jiló. Então, assim, precisa expor esse bebê desde o útero. Nasceu, o leite materno, ele varia de sabor, ele varia de composição. Você falou do fator imunológico. O leite materno é um alimento vivo, é um fluido vivo, é muito mais que um alimento. É tão fantástico isso, tão sagrado isso, Daniel, que o leite materno, tem pesquisas que mostram que o leite materno ele tem a capacidade de mudar a composição nutricional de acordo com a necessidade do bebê. É isso que eu ia lhe perguntar. Forte. Como é que a mãe sabe então, que, regula aí, agora tem que ir mais gordura, agora tem que ir mais proteína, agora tem que ter mais caloria ou menos. Como é que o corpo... Que precisão, né? Incrível isso. Tem muitas hipóteses sobre isso.
sobre essa questão é claro que há um mecanismo cerebral materno também envolvido, provavelmente. Tem muitas hipóteses que falam, por exemplo, da questão da microbiota. O bebê tem uma microbiota oral também, que vem para a mama, que isso também impacta o leite, talvez, no mecanismo retrógrado. Tem muitas questões relacionadas. Nós não sabemos, de fato, assim, é isso que faz. São hipóteses. Eu falo que, graças a Deus, que a gente não sabe, porque senão a gente ia querer fazer o leite parecido, né? E não vai fazer, porque o que Deus fez é o que Deus fez, né? É muito forte isso. Mas como eles sabem, por exemplo, pegam bebês na UTI. O bebê está na UTI neonatal para ganhar peso e ter alta. Assim que são feitos alguns trabalhos. E aí, esse leite, ele só falta ganhar peso. E aí eles vão acompanhando a composição nutricional desse leite e veem que ele tem, porque o leite passa por fases, né? Tem fases. E aí, o leite da mãe. O leite materno. E aí, o leite do peito da mãe. Isso aí. Aí ele tem, por exemplo, uma fração mais gorda, mais calórica, que tem mais gordura, e esse bebê está ganhando mais peso. Mas vamos dizer que nesse processo esse bebê pega uma infecção. E de repente ele está na UTI com uma infecção, agora não mais a prioridade dele é ganhar peso, mas combater aquela infecção. E eles seguem acompanhando esse leite e ele passa a ter uma fração imunológica muito maior do que a fração calórica. Nesse período o bebê não vai ganhar tanto peso, nem precisa, não é o ponto, mas ele vai combater através dessa vacina aí natural que acontece através do leite. Incrível. É muito lindo, é muito forte, passa imunoglobulinas ali, células brancas sanguíneas, então assim... essa precisa ser a nossa causa. Eu quero deixar um recado desse para as mães, porque talvez uma mãe possa estar nos ouvindo aqui e falar, poxa, Daniel e André estão falando isso, eu não amamentei, eu tenho vínculo. Ninguém está dizendo que a mãe que não amamenta é menos mãe. Essa conversa nem existe, nem é uma pauta para nós. Mas a minha fala para todas as mães é a mesma que eu falo para os profissionais da saúde. Não importa hoje se lá no passado você não amamentou. Importa hoje que você tenha um conhecimento que faça com que você ajude a sua amiga a conseguir amamentar. Não é porque isso, talvez, se foi um trauma para você, trate esse trauma. Talvez você nunca tenha tido um parto normal e por isso a gente não pode dizer que o parto normal é mais saudável, que é um ideal. A gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa trabalhar em nós, esses sofrimentos. Não se culpe. Aconteceu com você? Agora é a hora de você lutar para que outras mulheres consigam amamentar. Essa é uma questão de saúde pública, essa é uma questão econômica. Nós deixamos de ganhar bilhões por ano porque as crianças amamentam pouco. Essa criança não amamentada adoece mais, tem muito mais chance de alergia alimentar, muito mais. Esse leite, essa fórmula não muda o sabor. Então, se ele mamar essa fórmula 6 meses, são 6 meses o mesmo sabor. Enquanto o leite materno muda o sabor, muda a composição hormonal. Você sabia, não sei se você leu isso no meu livro, porque eu sei que você leu o livro quando as meninas iam nascer, eu não sei se você se atentou a isso. Mas, por exemplo, é uma dica legal para as mães. O leite, se você for ordenhar o seu leite para administrar o bebê depois, o leite da manhã, ele tem uma composição hormonal diferente do leite da noite. Eu lembro que você falou isso. Daí você vai administrar pela manhã um leite, à noite um leite que foi ordenhado pela manhã e esse bebê vai despertar. É muito lindo isso, é muito lindo. Muito legal. Pronto, aí a gente já dessa parte já passa para o desafio que é começar a comer, né? A introdução alimentar. A seletividade, que eu acho que é o tema mais difícil de falar e que é mais individualizado, ela já começa aí nos 6 meses, a partir de 6 meses, ou é algo assim mais 1 ano, 2 anos, ou pode vir em qualquer momento? Eu acho que foi ótimo você ter falado nisso. Você está muito antenada, Materna. A Materna está te chamando, Daniel. Pode vir, tá? Né? Porque eu sou um pai presente e eu gosto de ver, sabe? De perceber, entender por que isso acontece. Por quê? Será que a negação é o quê? É uma birra? É uma dor? É um problema? Sabe? É bom a gente falar nisso por vários motivos. Primeiro... É uma chantagem emocional? É a personalidade. Por que um filho é mais que o outro? Assim, a introdução da alimentação complementar começa a partir dos 6 meses, quando esse bebê está fisicamente preparado para isso. Então, o bebê dá sinais. Ele sustenta bem o pescoço, ele senta, às vezes, com apoio, mas ele sustenta esse tronco. Esse bebê mostra que ele tem interesse. E é bom a gente falar isso, porque, às vezes, tem bebê que ainda não está na hora. Então, esse pediatra e esse nutricionista precisam estar atentos. Mas, de uma forma geral, é ali, por volta de 6 meses. A gente começa a introdução alimentar, segue amamentando até 1 ano. A amamentação é mais importante, é o principal, e a alimentação complementa. E esse bebê, ele vai começar a conhecer os alimentos. E aí, a maior parte sai do consultório, você explica para ela, daí 2 dias ela liga, não comeu, doutora? Assim, o início da que raspe o prato, né?
O início da introdução alimentar não é para o bebê Cospe comer. mais do que engole. É para o bebê conhecer os alimentos. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente não pode dizer que isso é uma seletividade, isso é um processo natural. Essa introdução alimentar, ela vai ali até uns 2 anos, né? O primeiro ano é muito importante, depois de 1 ano você inverte, aí esse bebê tem que fazer as refeições, as frutinhas e complementar com leite materno. E a gente espera que essa criança esteja ali bem inserida no contexto familiar. A seletividade, a fase mais característica da seletividade é em torno ali, no 2º ano de vida, em torno de 1 ano e meio, por aí. Porque senão as mães vão começar a achar assim, meu bebê tem 7 meses, ainda come pouco, é seletivo. Não, não quer dizer. E tem também uma diminuição do apetite. Tem. Né, que a mãe acha que, não, se está crescendo, vai sempre crescer o apetite. E, na verdade, chega hora que ele dá uma queda, né? Justamente e aí você fica querendo por aquilo. empurrar. Isso, goela justamente abaixo. por aquilo que a gente falou lá atrás, que o bebê no primeiro ano triplica o peso e dobra o comprimento. Nunca mais na vida dele vai acontecer isso. Quando ele completa 1 ano, ele vai estacionar. Ele estaciona, o crescimento cresce, mas bem mais lentamente. Ele ganha peso, mas bem mais lentamente. Aí se pega uma virose, perde aquela história que você conhece. Puxa o freio de mão ali, né? Puxa um freio de mão. Se puxou um freio de mão, aí a mãe desespera, a avó então quase morre. Porque o bebê com 7, 8 meses bate um pratão, com 1 ano e pouco não tá querendo. Ele vai tem adoecer, menos fome. tá adoecendo por isso. Ele tem menos fome. Isso é um processo fisiológico, mas além disso, ele tem muito mais interesse pelo ambiente, porque ele está descobrindo, ele está andando. Se passa o cachorro, né? Ele quer o cachorro. Se o outro gritou, se tiver uma TV, então Deus me livre, a gente orienta que não haja essa TV ou essa tela. Mas assim, ele tem muito menos fome do que interesse pelo ambiente. E aí muitas famílias perdem essa jogada porque não comeu, tem que dar qualquer coisa. Aí começam os biscoitinhos, aí começa o industrializado, aí é um problema muito maior. Aí apela, né? Mas o que acontece nesse 2º ano é que essa criança, ela vai comer saudável de tudo, mas ela vai comer talvez um volume menor, e isso é natural, é fisiológico, e ela vai crescer saudável. E aí esses primeiros 6 anos de vida, esse crescimento é mais lento. Chega 1 ano e meio, 2, você talvez tenha passado por isso com algum dos 3, existe uma fase que alguns autores chamam de mini-adolescência, perto ali dos 2 anos. Tem até um termo que eu não gosto mesmo, que é o terrible two, né? Eu não acho que é sofrimento, eu não acho que é problema, eu não acho que é nada. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui são desafios que a gente pode, com apoio, vencer. Eu que tive uma filha mal formada e perdi essa filha, para mim todas as outras questões, exceto a morte ou a doença, são questões que a gente vai resolver juntos. E está tudo bem, a vida de ninguém é perfeita, nem a sua nem a minha. E é isso mesmo, por isso que a gente tem que formar profissionais com essa visão. Eu não gosto desse terrible two, mas o fato é que é muito comum essa criança perto ali dos 2 anos ter uma fase mais de birra, de querer se impor, e isso muitas vezes reflete na alimentação. Às vezes ele não quer, ele está com pouca fome, ele quer mesmo é que você traga o que ele quer. E aí tem criança que está na mamadeira, toma muita mamadeira, não vai comer. Doutora, eu quero marcar porque ele não come. Não, ele não come, mas toma 6 mamadeiras por dia, não pode. Nessa fase. Então, assim, são vários fatores que estão envolvidos nisso e que vão fazer com que essa família e o profissional tenham que prestar atenção, né? Perfeito. O que é que não pode, de jeito nenhum, dar, assim, no primeiro ano? No primeiro ano, açúcar, depois, eu não sei se a gente vai seguir os próximos anos, mas o açúcar a gente fala pelo menos até os 2 anos, não dá de forma nenhuma, o doce, o açúcar. Eu consegui com os meus filhos ir até mais um pouco de 3 anos. Não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para você, mas eu consegui. Então, o açúcar a gente não vai dar. Ultraprocessados, alimentos, essas porcarias, né? Então, tudo que envolve ali esses ultraprocessados a gente não vai dar. Os alergênicos mais importantes. Os alergênicos a gente dá. O leite de vaca a gente não recomenda. O leite de vaca, da vaca mesmo, integral ali, né? A gente também não recomenda. Há controvérsias, porque há alguns guidelines falando dos derivados de leite depois ali dos 6 meses, enfim. Mas, assim, de uma forma geral, eu não recomendo, como muitas instituições sérias também não recomendam. Eu acho que não é o ideal. O ovo mudou alguma coisa em relação a dar um quarto, não dá inteiro? Caiu muito por terra. Vai e volta, fica, né? Vai, o ovo tá sempre nessa linha. Os alergênicos, então a gente está falando aí do ovo, do peixe, por exemplo, né? Muito comum, o camarão, né? Os frutos do mar. Amendoim também entra nisso aí? Amendoim? Entra, passa, as oleaginosas, todos os alergênicos. O que a gente entende hoje, alguns grandes estudos mostraram que para alguns desses alergênicos existe uma janela imunológica que é perto dos 6 meses. Na verdade, começa um pouquinho antes disso, mas a gente fixa os 6 meses porque a gente quer o aleitamento materno até os 6 meses. Você fala mas
foi uma imaturidade? Não, é uma janela imunológica onde esse corpinho desse bebê, ele tá mais pronto a aprender. Ele é que a alergia, a gente sempre fala isso, é como se fosse uma escola, né? Se você nunca come, você tem mais risco de ter alergia a um alimento. Tem gente que acha que é o contrário. Tá, mas se a mãe come e tá Através- amamentando, porque isso também é um... Eu lembro Passa. que isso era... Tá com cólica. É. Aí sai cortando tudo. Eu falei, mulher... O que eu estudei foi que a cólica é um processo que acontece mais ou menos, mas acontece em todos e é um processo natural de desenvolvimento do intestino, um lugar que não recebia nada, de repente agora começa a receber comida e começa a desenvolver uma microbiota. Então, tanto é que eu lembro que tira isso, tira aquilo, tirava tudo, o menino chorando. Aí Come quando passou tudo de de 4, 5 meses, parou. E aí, ou seja, ninguém sabe se aquilo foi, que ajudou, tirou, que colocou, É. resolveu. Ótimo você falar nisso. Então, vamos pensar, depois a gente volta lá nos alergênicos. A alimentação da gestante e da mulher que amamenta, ela deve ser o mais variada e completa possível. Todas as maiores evidências mostram que restringir sem necessidade não é positivo. Então, mesmo a gestante. Na gestação, ela tem que comer equilibradamente, de forma variada, de tudo. O mais natural possível. Mais né? natural, comida de verdade, de tudo. Nasceu na amamentação, isso passa pelo leite sim. Então, ter o contato com esses alimentos alergênicos, sem exagero, é muito interessante, é importante, é necessário. Então, hoje, assim, só para casos pontuais de alergia alimentar, quando há realmente uma clínica que indique a restrição e que há um diagnóstico médico ali nessa equipe multiprofissional que diga, olha, vamos ter que restringir, nós vamos restringir a alimentação da mãe. Tirando nesses casos, é para essa mãe consumir de tudo, mas é de tudo equilibradamente, o que a maior parte não faz, né? Gosta de uma coisa, come só daquilo, né? Sim? E aí também é ruim. Mas, de uma forma geral, é isso. E, sim, como você falou, na amamentação você já expõe esse bebê, sim. Isso é mais um fator positivo. Agora, depois desse período, antigamente falava assim, ovo só depois de 1 ano, depois de 2, peixe também, frutos do mar. Hoje, não. A gente, como eu gosto de fazer com meus pacientes, ensino no meu livro. Começa a introdução alimentar com a fruta, poderia ser a comidinha também, numa semana a fruta, na outra a comidinha, e eu vou inserindo gradativamente. E aí começo com outras proteínas, o frango, a carninha, enfim. E aí, pode ser também as proteínas vegetais, que vão entrar também. E aí, eu pego um dia, combino com essa mãe, ela vai testar o ovo. E depois ela vai testar o peixe. Eu gosto de fazer como no meu consultório. Eu combino com ela para ela testar no almoço. E acho que é uma super dica para as mães. Tudo que você não fez ainda, não vai começar à noite. Não vai começar à noite no dia que você está lá numa ilha passeando, né? Não dá, é uma criança, você não testou. Não inove. Não resolva aprontar logo agora, né? Então, mesmo que seja o ovo, assim, Daniel, às vezes o bebê ele já dá sinais de alergia antes. Porque existem também mecanismos diferentes, né? Diagnósticos diferentes, mas às vezes ele já dá sinais antes. Então aí essa criança é acompanhada. Mas normalmente você faz o ovo ali 6 meses e um pouquinho, e aí eu oriento a mãe a fazer o ovo no almoço. Ovo caipira, né? Uma galinha de boa que era procedência, solta, preferencialmente. Vai por aí também, né? Não há uma contraindicação em você já fazer esse ovo inteiro ali, né? Sempre com a gema bem cozida. Eu gosto de fazer por uma questão didática. Primeiro a gema, no outro dia a gema e um pedacinho da clara, daqui a pouco o ovo inteiro. Lembrando que se você introduz esse alimento, depois ele tem que voltar. Você não pode fazer com 6 meses, depois nunca mais reapresentar, porque você tem que treinar esse corpo. E aí, vamos supor que essa semana ela treinou para o ovo. Aí, semana que vem, a gente treina para o peixe. E aí, você vai junto... Um de cada vez, né? Com calma. Os frutos do mar, tem vários fatores. Você pode falar isso muito melhor que eu, mas tem muitos fatores envolvidos. Até a própria contaminação, os conservantes que colocam. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que eu gosto de olhar de uma forma individualizada em relação aos Se o pai for do mar. pescador, dê. Se não for, se você segura sabe a a onda. procedência, Que é outra coisa que eu queria falar, que vale a pena a gente ressaltar, o mel. Né? O mel, ele tem, acho que é o risco de clostridium, né? De ter algum contaminante. Esporo, né? Pode ter algum esporo. Eu lembro que quando eu fiquei um pouco frustrado, eu não dei mel, mas como eu queria abelha a minha vida inteira, eu li isso em todos os livros, em todos os livros mostram isso. E aí, quando eu fui entender, não é nada na composição do mel, mas é o risco que tem do mel ser veículo de uma contaminação, que nessa idade que é grave.
Então, assim, desse ponto de vista, até 1 ano não pode o mel. Mas, aí eu não sei se eu vou te frustrar um pouco mais, depois a gente conversa, é a questão do paladar doce. Eu não indico mel até os 2 anos também. Por quê? Porque Não, eu achava que era até 2 anos. desse fator, A limitação de Clostridium não é até 2, não? Ou até 1? tem pesquisas que mostram até 1 ano. Mas, assim, toda a recomendação é até 2 anos, tá? Justamente por associação desse outro fator, que é você não dar açúcar ao bebê. Então, o mel, por exemplo, se você Eu for, a concordo com criança você. come o abacate. Eu Você vai concordo fazer com você. abacate com mel, ela não vai comer abacate sem mel depois. A tendência é que ela não queira depois. Concordo É com um você. processo, assim, muito delicado de formação do paladar. É diferente da gente consumir. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. E aí, esses industrializados, eles não vão acontecer até 2 anos. O café a gente não oferece nos primeiros anos de vida, essa criança pequena. É doido, minhas filhas iam espoletas tomassem café. Cafeína, você imagina, subir no teto. Até hoje as meninas nem... E olha que a mãe tem uma relação com café com leite que é uma coisa afetiva. Ela toma café com leite às vezes chorando. Aí eu falo, tá lembrando de sua mãe, né? Ela é... E aí é puramente afetivo, né? Engraçado como o café com leite é uma preparação simbólica. Eu lembro que muitas pacientes, quando eu atendia no consultório, entravam, sobretudo as mais velhas, assim, falavam assim, Daniel, por favor, pegaram a minha mão assim, tire tudo, se quiser, só não tire meu café com leite. Aí eu já vinha, pô, muita gente tirou e tal. E aí eu, calma, vamos lá, deixa o café com leite aí, não vamos mexer nele não, vamos incluir outras coisas e tal. É uma coisa bem simbólica, né? Tem muito isso também na gestação, né? Tem. Ah, minha mãe falou que isso dá mais leite, que isso dá mais Tem. mingau de milho, não sei o quê. Se Aí você esclarece tudo isso, né, André? Tudo isso. Tem no livro também, né? Tem no livro também. A cafeína, o ideal é que não seja consumida na gestação. O bebê, ele não tem a enzima que metaboliza essa cafeína. Dá vasoconstrição também? Pode dar? E aí você pode, por essa imaturidade do bebê e pela não produção da enzima, ele não metaboliza. Então, esse excesso da cafeína pode ser prejudicial. Ele está numa fase ali de desenvolvimento cerebral e muitos outros fatores envolvidos. Então, se me perguntar, do ponto de vista ideal, é não consumir a cafeína na gestação. E na amamentação, eu falo também para essa mãe tomar cuidado. Então, de repente, ela vai consumir. E aí, Daniel, a gente é nutricionista, a gente faz estratégias nutricionais no consultório, né? Então, às vezes essa mãe vai fazer, André, eu vou fazer ali um café ralinho, filtrado no coadorzinho de pano, porque o plástico, aí tem o problema da contaminação por bisfenol. Mas eu faço ali muito ralo e tenho essa memória afetiva e eu consigo consumir uma quantidade muito pequena. Se for um café descafeinado por um processo natural, também é uma alternativa por hidrólise, porque senão vai ser um processo químico, aí você já vai tem cloro, trazendo acho, né? Você traz outras coisas. Outras questões. Mas é por isso que a nutrição é tão linda e tão importante. E cheia de detalhes, né? Detalhes individuais. E eu acho que a gente, profissional, nutricionista, a gente não pode estar nesse lugar de dizer, não, te julgar e não pode. Acolhe essa paciente. Às vezes um café com leite, ele traz uma memória para ela tão importante. E aí, dependendo do contexto, da época da vida dela, né, você vai encaixando ali. A nutrição é linda, né? Já estamos aí 1h22 Não tem assunto para 2 papo. dias, filho. Eu não vou ficar, eu sou curioso demais, estou aqui. Você vai ter que ler o livro dela e comprar o livro dela, porque tem tudo aqui, né? Tem. Não daria pra gente falar que seriam umas 4, 5 horas. Eu queria que você desse um recado, Andréa, tanto para as mamães que estão agora ali com o peito escorrendo de leite e que estão às vezes um pouco assim, meu Deus, será que eu estou fazendo tudo certo, né? E vestindo a culpa, como as mamães que estão, as futuras mamães ou as que estão planejando, dá um recado para elas ali, que eu sei que você acolhe, você tem esse dom aí. Eu acho que o recado mais importante é exatamente isso que você falou, a gente entender que a gente não precisa ser perfeita para ser uma mãe incrível. Deus não errou quando escolheu você para ser mãe do seu filho. Há um propósito para isso. Entenda que a maternidade, em qualquer circunstância, é uma bênção. Quando nasce uma criança, quando Deus permite a gente gerar uma criança, Ele está dizendo assim, eu confio em você, eu confio na sua família, eu acredito na humanidade. Olha, eu vou falando, vou me arrepiando aqui, é muito lindo isso. É Deus renovando o amor dele por nós, apesar de tudo que a humanidade tem feito. E eu acho que a mãe se preparar para uma maternidade sem culpa,
entendendo que fazer o seu melhor basta, procurar bons profissionais sim, ler o que presta, fazer vista grossa para o que não presta. Na internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, filtre. Para que você vai perder o seu tempo vendo aquilo que não agrega para você? Entenda, se una. Se você é casado, se una ao seu marido. Entendo, o Daniel fala muito isso, eu acho é algo muito forte nele. Precisa ter um casamento consolidado ali, uma conexão entre vocês. Uma parceria, né? Uma parceria, não coloca tudo a perder, não precisa... Calma, concentra, saiba que maternidade não é simples, é complexo, não é fácil. Você vai errar sim, e olha, às vezes tem erros que são até bons, porque de repente nem foi um erro, era para ter sido dessa forma com você. Você não vai ser perfeita, você não é perfeito, como seu filho também não é. Mas existe uma química familiar, a família é o que existe mais importante no mundo, é o mais importante que Deus criou e é aquilo que Deus acredita e quer, que é a família. E nós temos que lutar pela nossa família, pelas famílias que estão ao nosso redor, faça a sua parte, independente do que te aconteceu, se com você foi melhor, se com você foi mais difícil, se você teve alguém que te apoiou, ou se você não teve, seja você a pessoa que apoia. Seja você a fazer diferença e, sobretudo, ame essa e as próximas gerações. O que a gente está falando aqui não é sobre nós, a gente está trazendo tantos dados científicos e poderia falar tantas outras coisas, mas é sobre a gente entender que nós não estamos aqui por acaso. Quando eu estava em cima da cama com a história da minha filha, eu me lembro que tinha dias, Daniel, que eu falava com Deus assim, só podia me levar. Eu não tinha no pensamento de tirar a minha vida, mas eu pensava assim, se eu morrer, eu vou reencontrar minha filha. E a minha dor era tão grande que eu desejava. Mas eu me lembro que alguns dias depois eu acordava e eu olhava para mim e falava assim, não morri, estou viva, então eu vou ter que levantar. E eu comecei a sentir Deus falando comigo assim, há um propósito para a sua vida. Eu não vou te levar enquanto você não cumprir o seu propósito. E eu comecei a entender e acreditar que enquanto houver um propósito para a minha vida, eu vou estar aqui. Só que eu não posso ter passado por tudo que eu passei, simplesmente levantar e sair vivendo a vida doidado. Eu preciso impactar a vida das outras pessoas. Não foi por acaso, então seja você essa pessoa. Você não precisa passar o que eu passei para ter essa consciência. Você pode hoje ser essa pessoa que quando alguém olhar para você vai falar assim, ela conseguiu, eu vou conseguir também. Seja essa mãe, essa mensagem. Pô, esse pai, essa família. E você está fazendo isso de uma forma brilhante, viu? Obrigada. É assim, toda vez que eu vejo você falando, né, e assim, agora pessoalmente, você tem uma força e um poder de convencimento, né? Não só com as palavras, mas com os gestos e com tudo que você passou, né? Que se ressignificou em sua vida. Então, eu sou muito feliz de ser seu amigo também, de poder lhe apresentar aqui para essa turma. Se você ainda não segue, não acompanha o trabalho de Andréa, acompanhe. Qualquer profissional da área de saúde, né? Qualquer mãe, qualquer vó, tia. Esse é um conhecimento que liberta e que protege e que faz, né, a diferença real na vida de muita gente. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Você está deixando aí um legado incrível. Eu só ouço elogio de você, assim. Tem uma turma aqui de Salvador, umas nutricionistas mais jovens que às vezes me entrevistam e aí perguntam, né, de cada área, quem são os profissionais de tal área que você lhe inspira? Aí você é uma dessas, né, da área de maternidade infantil. Eu falo e aí todo mundo fala, né, a gente acompanha, já conhece, já sabe. Então, e eu tenho visto também nas redes sociais você cada vez, né, com mais seguidores, com mais profissionais seguindo e sempre naquela sua seriedade, né, sem se vender, sem se romper com ética. Parabéns, viu? Fico muito feliz, sou muito grata, eu já me emocionei aqui várias vezes. E eu quero dizer para você uma palavra assim, Daniel, eu sempre admirei você como profissional, como um homem, mas o que eu acho mais lindo em você é sua missão em falar da família. E mais do que falar, né? Porque tem coisas que a gente não precisa nem falar, a gente precisa ser o exemplo, né? Viver. E você é essa inspiração como pai, como marido, como colega. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos. E que esse amor que você tem pela saúde, pela sua família, se reverbere em todos que estiverem ao seu redor. Que Deus dê mais saúde para vocês usufruírem muito. Eu sou muito grata. Obrigado. Te admiro muito, amo sua família, sua vida. E eu creio que Deus vai fazer todas essas imagens aqui, alcançar muitas famílias, porque isso é fazer a diferença nessa geração. Obrigada. Com certeza. Então, pessoal, depois de os livros da Andréa estão lá no Instagram, no meu não site, tem? No Instagram, no site. Quem quiser entrar em contato com você pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram, tem tudo lá no link da bio. Aqui vai ter que chamar você para vir falar numa outra... gravar um outro podcast. Viu? Queria
Queria agradecer a você que ficou até aqui no final. Compartilha esse conteúdo, né? Foi fundo aqui. Com quem você gosta, com quem você ama, com quem você, né, quer ajudar. Ao invés de ficar ali, né, reclamando ou julgando, leva esse conhecimento, compartilha. Assim como alguém um dia compartilha com a gente conhecimento, a gente está passando a bola, você vai passar a bola para alguém. Escreve aqui no comentário o que você acha, se tem alguma dúvida, posso depois passar para a Andrea também. Siga lá as redes sociais dela, bem bacana. É uma pessoa incrível, vocês viram aí. E é isso. Até a próxima aí, se Deus quiser. Aqui, tamo junto. Beijo! Massa!